Peraí que eu... Opa, agora sim. Acordou agora também, professor? Nada. Tô desde as 7 dando aula. Esse negócio não faz bem, não. Meu amigo. E nós estamos desde março, sim, viu, Pedro? Bom dia, professor. Pedro, é só você, Bom velho. dia. Meninos, deixa eu que nós vamos trabalhar com reação de titulação, né? E faltou eu explicar para vocês uma coisinha assim, bem minúscula, que é o seguinte: a titulação ela é composta por duas soluções. Uma solução que a gente chama de solução padrão e uma outra solução que a gente chama de amostra, ou solução problema, ou analítico, que é aquilo que eu quero saber a concentração. Só que a maioria das reações de ácido-base, elas são incolores. Então, eu não consigo ver a hora que a quantidade está estequiometricamente igual, né? Está balanceado. Então, o que eu faço? Eu utilizo um artifício, que é um reagente ácido-base, que ele serve para fazer o seguinte: ele vai mudar a cor para mim. Então, quando eu tiver com ácido, ele vai ter uma cor, e quando eu estiver com base, ele vai ter outra. Senhor, eu não estou entendendo isso que o senhor está falando. O senhor pode exemplificar isso? Posso. Eu vou abrir para vocês aqui agora um programinha. Depois eu até passo para vocês o link. Dá para vocês brincarem com ele. Lembrando que as aulas eu vou postar agora no YouTube e vou gerar um link para vocês assistirem essas aulas, tá? Famoso, hein? Famoso, hein? Famosão, ficar famoso no YouTube, professor. Não, agora as aulas vão ser bloqueadas, só vocês vão assistir. Professor, Oi. lembra aquele vídeo lá do vinagre? Lembrou? Lembrei. Deu certo de enviar pra você? Deu tudo certo pra você ver? Deu. E ficou Professor. bom? Ficou. Meu vinagre tá ali até hoje. Minha mãe perguntou dele ontem. Ele tá ali. Tá lá. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, abri. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Daqui a pouco não, daqui a alguns dias eu explico para vocês o que vocês vão fazer para esse vinagre. Se vocês não tiverem jogado fora. Conseguem ver a página? Tá streamando. Pera um pouquinho. Vou carregar aqui. O quarto tá uma bagunça, velho. Tá porra, meu. Aí, foi, professor. Foi? Ok. Então, peraí. O Adobe não está ativo. Deixa eu ativar esse Adobe nesse site aqui. Achei que eu tinha ativado. Parece que não ativei. Permite. E, professor, isso aí vai dar vírus, hein? Não. Eu já tinha feito já esse negocinho aqui, né? Só que já tá bonitinho. Titulação ácido e base. Isso. Então é uma animaçãozinha. Então, ó, é como se fosse é como se a gente só um minutinho porque ele tá falando em inglês comigo e eu tô
Tendo que esperar ele falar para eu falar com vocês. É tenso. Ótimo, ele parou de falar. Então, ó, pessoal, isso é como se a gente estivesse num laboratório, tá? Então, aqui eu tenho uma bureta. Nessa bureta eu tenho NaOH. Nessa concentração, então, observa qual que é a concentração, 0,2 mol por litro. Tá? Então, aqui eu tenho 50 mililitros de NaOH. Aqui embaixo, eu tenho 60 mililitros de HCl. E eu quero saber a concentração de NaOH. Desculpa, a concentração desse HCl. Essa é a minha solução problema. Tá? Então, observe, eu já tenho a concentração do NaOH e eu vou saber qual que é a concentração do meu HCl a partir desse NaOH. Então, se a gente tivesse um laboratório, lá não tem esse pHmetro, tá? Mas era isso aqui que vocês iam montar para mim e a gente ia brincar com a titulação. Então, percebam que aqui embaixo tá transparente, tá vendo? Aqui tá passando o curso do mouse em cima, tá vendo? Tá transparente. Aí a brincadeira é essa aqui, ó. Eu vou iniciar a titulação. Peraí que tá falando em inglês. Pronto, parou. Aí o que eu faço? Eu vou adicionar gota a gota o NaOH. Perceba que no início eu tinha 60 mililitros de NaOH. Desculpa, de HCl. Agora, quando eu coloquei 5 mililitros de NaOH, aqui embaixo de 60 foi para 65. E saiu daqui, né? Se aqui tinha 50 mililitros, agora eu tenho 45. Então, saiu 5 mililitros aqui, veio 5 mililitros para cá. E aí, tá vendo? Aqui, a curva de pH, o que significa essa curva de pH? Quanto mais próximo de 1, ou de 0, desculpa, mais ácido vai ser. E quanto mais próximo de 14, mais básico vai ser. O que significa? É a quantidade de H mais ácido que eu tenho no meu sistema. Tá? Então, quanto mais próximo de 0, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, mais básico. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber o exato momento onde a quantidade de HCl for igual a de NaOH. Eu quero saber a concentração do meu HCl. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionando NaOH para consumir esse HCl. Eu adiciono mais 5 mililitros. Foi para 70. Viu que aumentou um pouquinho o pH? Vamos adicionar mais. Foi para 75. Foi para 80. 85, 90. E na próxima aula vai ficar uma aula de exercício, professor? Ah, tá. Ótimo, parou.
O que que significa? A gente vai parar no 7 aqui. Por quê? Porque 7 a gente chama de ponto de equilíbrio. É o ponto que a quantidade de ácido é a mesma quantidade de base. É o ponto de equilíbrio. Quando chega em 7. Nesse caso aqui. E aí, com essas quantidades aqui que eu tenho, de volume e de concentração, eu consigo determinar a concentração do HCl. Então, vamos entender algumas coisinhas aqui. Eu quero saber a quantidade, a concentração do HCl, mas eu não tenho a concentração do HCl. O que que eu tenho aqui de informações? Eu tenho a concentração do NaOH? Não. Não? Dá uma olhada. Tem o pH, os mililitros da solução. E a rapaziada vai me ajudar. E aí, pessoal? O que que eu tenho aqui? Tem tudo. O que que é o tudo? Deixa eu pegar e mostrar para vocês. Eu acho que é melhor mostrar para vocês no papel. Espera aí. Opa. Aparecemos aqui agora. Muito bem. Então, aqui é mais fácil eu te mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui a concentração do NaOH, eu tenho o volume da solução, não é o volume da reação, é o volume da solução. E eu tenho o volume que foi gasto de NaOH e o volume inicial de HCl. Como assim? Uai, vamos aqui, vamos colocar os dados aqui na folha de papel. Eu tenho a concentração do NaOH. Qual que é a concentração do NaOH? A concentração do NaOH é 0,2. Então, é 0,2 molar. Qual que é o volume que eu gastei do NaOH? 50? É aquele ou 50 ali em cima, não? Ou é todo o volume da solução? Inicialmente, eu tinha 60 mililitros de HCl, não tinha? Uhum. Aí, no final, eu tinha 90 mililitros, só que de solução. O que significa isso aqui? Dá uma olhada. 90 mililitros de solução. Não é os 60 mililitros do HCl mais 30 mililitros que eu pinguei de NaOH? Ah, entendi. Então, qual que é o volume que eu tenho de NaOH? 30. Volume 30. 30 mililitros. O que eu quero saber é a concentração do HCl. E eu tenho o volume do HCl. Qual que é o volume do HCl?
60. Deixa eu aumentar aqui o pino. E aí, foi. 60 mililitros. Beleza. Esses são os dados aqui que nós temos. Tá? Esses dados aqui, eu vou precisar montar uma equaçãozinha. Lembra que na segunda-feira eu mostrei para vocês equações? Uhum. Então eu preciso montar uma equação. Saibam sempre vai ser assim. A junção de ácido mais base vai formar um sal mais água. Sempre vai ser isso aqui. Gravem isso. Ok. Beleza. Então, eu não sei se vocês lembram lá do primeiro ano, o que é um ácido, o que é uma base. Lembram? Mais ou menos, porque naquela época lá a gente não tinha um professor muito generoso com a gente. Tá, o que Igual o eu vou senhor tá fazer? sendo. Na próxima aula, em vez de a gente fazer mais exercícios de titulação, eu vou explicar o que é um ácido, o que é uma base. O que é um sal, o que é uma água. Tá? Obrigado, Mas vamos lá. professor. Eu já vou dar uma dica para vocês. Isso aqui é um ácido. O nome disso aqui é ácido clorídrico. Então, HCl. Mas isso aqui é uma base. Hidróxido de sódio ou soda cáustica. Então, NaOH. Qual sal que vai formar, gente? Ah, professor, não sei. Mas você sabe que vai formar água. E o que é água? Água não é H2O? Sim. Então só coloca aqui, H2O. E o sal que vai se formar é o que sobrar. Então o que sobra aqui? NaCl. Então o que vai sobrar aqui é NaCl. Agora observa aqui. Essa reação está balanceada? Vamos ver. Na, 1Na, 1Cl, 1Cl. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 1 oxigênio, 1 oxigênio. Então essa reação está balanceada, está devidamente balanceada. Quantos mols eu tenho aqui? Na parte dos reagentes, porque lembre-se que eu tenho que saber qual que vai ser a reação. Então eu tenho aqui 1 mol de HCl e 1 mol de NaOH. Tá. Então, essa reação aqui, ela é de 1 para 1. Agora, acompanha comigo o que eu vou fazer aqui, porque o que eu vou fazer aqui é o que vocês vão utilizar sempre para matar a charada dessa reação aqui, de titulação. Vai ser sempre, de um lado, ácido, do outro lado, base. Então, vai ser sempre assim, ó. Concentração do ácido vezes volume do ácido é igual a concentração da base vezes o volume da base. Ok. Tá. Essa concentração aqui, ela não vai ser mol por litro? Então, esse volume aqui tem que ser o quê? Litro. Agora vamos aqui em cima. Tá em litro? Não. Tá em mililitro. Tá em mililitro. Então, o que eu faço? Litros. Transformo para litro. Como que eu faço para transformar para litro? Divide, multiplica. Não, divide por 1000.
Então, aqui eu vou ter 0,03 litros e aqui 0,06 litros. Agora, é só jogar na equação. O que é ácido fica no lugar de ácido, o que é base fica no lugar de base. Então, observe isso aqui, ó. Eu tenho a concentração do ácido? Não, é o que eu quero saber. Então, eu coloco concentração ácido vezes, qual que é o volume do ácido? 0,06. 6 litros. Isso. É igual... Tenho a concentração da base agora? Tenho. 0,2. Entendi. Então aquela concentração só seria da base, não do ácido. Isso. Só da base, não do ácido. E o volume agora é da base. Qual que é o volume que a gente usou? 0,03. Muito bem. Pronto. Montei a minha equação. Agora, é só uma multiplicação e divisão. Então vai ser o quê? M 0,06 é igual 0,2 vezes 0,03 vai ficar 0,06. O que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, M é igual a 0,006 dividido por 0,06. 0,1. Então, a minha concentração é de 0,1 molar. Só isso que vocês vão fazer. Entendi. Beleza, entendi. Demais meninos, vocês entenderam o que eu fiz? Sim, senhor. Mais ou menos. Mais ou Vamos menos. na fé, Ok. né? Tá. Isso aqui é o começo, é o primeiro exemplo. O que eu preciso que vocês saibam para fazer os demais exemplos. Primeira Peraí, coisa. professor, tirar um print. Não, calma, eu vou mandar isso aqui no sala de aula. Ah, tá. Tá? Então, 3 coisas eu preciso que vocês saibam. Primeira delas é identificar as concentrações e os volumes. Segunda coisa que eu preciso que vocês saibam é montar equação química. E terceira e última coisa que eu preciso que vocês saibam é montar essa reaçãozinha aqui. Base sempre vai ter aquele negócio de OH, né? Sim, nesse caso de ácidos e bases orgânicas, sempre vai ter isso, OH ou OH+. Mas eu vou explicar melhor isso na próxima live. Ok? Então, essas 3 coisas eu preciso que vocês saibam de cabeça. Eu preciso que vocês saibam identificar o que é concentração e o que é volume. E eu preciso que vocês identifiquem, consigam montar uma equaçãozinha dessa aqui. E eu preciso que vocês consigam lembrar essa equação aqui, né? Bonitinha. Então, voltando aqui pro experimento. Qual que é a concentração, então, da minha solução problema? Dessa aqui que está aqui embaixo. Desculpa, professor. Repete, por favor. Só vai travou aqui para mim. Qual que é, então, a concentração da minha solução problema? Concentração da solução problema é 0,1? Isso. 0,1 é minha solução problema e 0,2 é a minha solução padrão. Tá?
Ok. Beleza, então já tenho já o primeiro exercício. Agora deixa eu voltar lá, porque ele vai mostrar para vocês o cálculo. Peraí. Deixa eu... Então, ó, novamente, eu vou continuar o experimento aqui para vocês verem que a mudança de pH. Tá? Então, olha lá. Tá continuando, continuando. Agora ele está conversando em inglês comigo. E pronto. Chegou ao final. Aí agora ele está conversando em inglês comigo novamente. Agora ele está perguntando. Peraí. Agora. Esperando. Tenha paciência, né, professor? Nossa senhora. Pronto. Agora ele vai perguntar para mim o seguinte, beleza? Resumindo o que ele falou. Qual que é a concentração dessa minha solução de HCl? E aí ele coloca aqui, né? 0,006, 0,05, 0,1, 0,2 e 0,4. E aí ele pede para você marcar qual que é a certa. 0,1. A gente já fez o cálculo. E a gente já fez. E aí ele mostra o cálculo bonitinho pra gente. Olha aí. Percebam que ele não fez passo a passo. Ele já foi direto. Tá? O passo a passo eu já fiz aqui com vocês. Então, a ideia do experimento era só mostrar para vocês o que é uma titulação e como que a gente faz. E parem de riscar a minha tela. Não sou eu. Sabe? Obrigado. Então, essa é a ideia. A ideia de hoje era vocês entenderem como que você faz uma titulação. Tá? E quando você vai para um laboratório ou quando você vai para uma de indústria de alimentos ou produtos farmacêuticos, eles fazem isso aqui. Eles querem saber a concentração. Eles querem saber a quantidade que eu tenho de substância. Então, a ideia que nós vamos fazer a partir de agora é essa. Tá? Próxima aula eu vou explicar para vocês o que é um ácido, o que é uma... Relembrar, né? Porque vocês já devem saber, porque vocês já estão no segundo ano, então vocês só se Professor, esqueceram. a única coisa que eu lembro de ácido e base, porque na época a gente estava trocando muito de professor. A gente chegou ano passado a ter 3 professores de química. Aí, nesse que foi ensinar ácido e base, o professor Herculano, ele não tinha uma determinada paciência para tentar ensinar a gente, Ele sabe? me batia, professor. Ele me Pior que batia. batia mesmo, ele deu uma... Tá. Sem contar, eu vou dar uma facada, né? Que isso, Pedro? Não. Amorzinho. Professor, Oi. ele pegava o anel dele e passava no ombro e apertava assim, nossa senhora, nos meninos. Sem zero, pode perguntar. Ele fez isso em todo mundo. Ele fez isso em todo mundo. Loucura, meu Deus. Tá, eu não sou assim, vocês sabem muito bem disso. Ele era o tio da van. Peta. Tá, ok. Nós vamos fazer o seguinte. Na próxima aula eu vou explicar para vocês a diferença de ácido e base, porque é isso que vocês precisam saber. Se vocês souberem a diferença de um ácido para uma base, acabou. Vocês sabem montar a equação, vocês sabem montar a reação e vocês sabem determinar a concentração. Porque a única
O único problema que eu vejo em titulação é você saber o que é um ácido, o que é uma base. E o Um que vai ácido eu acho que era o que começava com H e base era o H, alguma coisa assim. Eu vou explicar melhorzinho isso aí, porque nem sempre é assim. Isso aí a gente chama de generalização. Então, nem sempre é assim. Mas eu vou explicar melhor. Então, a aula foi Muito gravada. obrigado, professor. Na próxima live a gente vai ter, que é a meio-dia e 15. Então, a meio-dia e 15 a gente faz mais alguns exercícios, né, igual esses aqui. E eu explico para vocês ácido básico. E a professora Renata mandou mensagem para mim, e eu vou ouvir e eu falo para vocês como é que vai ficar as nossas aulas. Se vai ser 2 de 25, se vai ser uma grandona de 50 e assim por diante. Se for uma de 50, eu recomendaria que nós fôssemos lá pro Google Meets. Vocês já ouviram falar dele? Laboratório. Não tem como. Já ouviram falar do Google Meets? Já. Não. É porque, assim, como o Zoom só tem 40 minutos, o Google Meets ele tem um tempo infinito de reunião, não tem limites. Então, eu consigo dar 50 minutos sem cair. Porque, por exemplo, eu só tenho 4 minutos de live ainda. Daqui a pouco vai cair. O Google Meets não, eu posso dar quantas horas eu quiser de live. Então, dá para eu fazer 50 minutos certinho. Mas eu vou primeiro ouvir o que a Renata falou pra gente, e daqui a pouco, ao meio-dia e 15, eu aviso pra vocês. Tá bom? Beleza. Tranquilo. Então, beijo pra vocês. Essa folhinha aqui, daqui a pouquinho eu vou postar. Tá bom? Uhum. Então, Aham. beijo pra vocês e até meio-dia. Até. Tá. É, professor. Até.